Sou Gracilene Lima Coutinho. Vou falar um pouco da biografia de Roque Spence Maciel Barros. Ele é historiador, educador, jornalista, pesquisador e filósofo, filho de Paulo Maciel Barros e de Leontina Albuquerque. Ele nasceu em Bariri, no interior de São Paulo, no ano de 1927. Viveu a sua infância e adolescência em São José da Barra. Completou seus estudos na capital, São Paulo. Casou 2 vezes. A primeira com Maria Conceição Rabelo de Barros, com quem teve 3 filhos. O segundo casamento foi com Gilda Naésia Maciel de Barros, com quem passou o resto da sua vida. Sua obra gira em torno do liberalismo. Entre os teóricos do liberalismo e da educação brasileira, ele se destaca pelas suas pesquisas, pelos seus escritos, pela defesa do liberalismo, pela defesa da escola pública e pelo combate ao totalitarismo. Ele foi um estudioso incansável. Ele pesquisou a cultura desde a antiguidade até os nossos dias, principalmente a filosofia, educação, ética, liberalismo, a religião, a mitologia, o positivismo, o romantismo e o totalismo. Roque Spence Maciel de Barros, ele foi pesquisador, foi professor de filosofia, professor de História e Filosofia da Educação. Ele escreveu artigos, escreveu livros, ministrou cursos, proferiu conferência, orientou alunos de mestrado e doutorado. Ele participou de bancas examinadoras e foi chefe de departamento e relator da USP. Ele se aposentou cedo, com 56 anos de idade, e morreu aos 72 anos, no ano de 1999. Me chamo Fernanda Roberta, sou aluna do primeiro semestre do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Maranhão, do Polo de Porto Franco, onde estarei falando do autor Roque Spence Maciel de Barros e sua perspectiva filosófica que o influenciou. Ele defendia os princípios do liberalismo e começou a se definir como liberal e como anticomunista quando ele ingressou na Universidade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, onde começou a traçar sua trajetória filosófica e começou também a escrever artigos relacionados ao liberalismo, propondo então soluções para o país a partir desta concepção. O autor dedicou praticamente toda a sua vida à atividade educativa, um estudioso incansável. Ele pesquisou a história da cultura desde a antiguidade até os dias de hoje. Ele se autodefiniu como simplesmente um liberal. Dizia: não gosto dos istas e dos ismos. Só sei que, politicamente, sou um liberal que detesta rótulo de neoliberal. Olá, eu sou Luísa Protásio e eu vou falar sobre as concepções filosóficas de Roque Spence. Roque Spence propõe em suas obras um exame histórico-filosófico do liberalismo. Para ele, as soluções liberais são as melhores e as mais eficazes para a organização e a sobrevivência de uma sociedade. Ele chama atenção em suas obras sobre os problemas do cientificismo, da ideologia e do totalitarismo. Para ele, são ameaças para a sociedade. Através de jornais e revistas, Roque Spence e seus livros, Roque Spence dedicou sua vida a educar a sociedade e foi um grande defensor da escola pública. Meu nome é Juliana Araújo de Miranda e eu vou falar sobre o contexto histórico das obras do autor Roque. Roque Spence, ele sempre foi adjetivado pelos seus colegas
como um aluno aplicado e estudioso. Suas obras elas tiveram grande destaque na educação brasileira por elas terem uma tendência liberal, conservadora e terem uma ótima correlação com a filosofia liberal. Ele defendia muito o liberalismo com a ideia de que o homem ele tem que ser totalmente independente quanto à sua intelectualidade. E a ideia de liberdade do ensino liberal de Rock Spencer era que o ensino ele deve ter um propósito ético e não pode ser confundido com os interesses do mercado. Olá, meu nome é Adriano, eu vou falar um pouco sobre as obras de Rock Spencer. Bem, dentre os inúmeros grupos de filósofos e teóricos do liberalismo e da educação, Rock Spencer ele se destaca bastante, tanto em suas pesquisas como seus textos escritos, acadêmicos e etc., no que diz respeito principalmente ao enfoque do liberalismo, que era justamente uma das maiores doutrinas que ele seguia. Outra grande característica das obras de Rock Spencer é que ele era totalmente contra ao totalitarismo e ele defendia, sobretudo, a educação pública. Baseado nisso, podemos notar que a maior parte das grandes obras e da maior parte das grandes enciclopédias literárias de Rock Spencer é justamente sobre as ideias do liberalismo. Liberalismo esse tanto econômico como também social. Bem, algumas dessas obras ele afirma que ele foi educado e ele foi alfabetizado a partir de alguns textos e alguns artigos do jornal O Folha de São Paulo, graças à ajuda também de sua mãe. Alguns anos depois, por volta de 1948, ele passou a fazer parte da equipe literária do mesmo jornal, juntamente também com o Jornal da Tarde. Baseado nisso, a partir desse momento, ele começou a adentrar verdadeiramente no mundo da filosofia. E, baseado nisso, ele começou a fazer seus artigos, livros baseados na filosofia da educação, na filosofia da política e na filosofia de aspectos gerais. Também no liberalismo, que, como falei anteriormente, é uma das principais doutrinas que ele buscava seguir. Em 1946, ele ingressou na Universidade de Filosofia, através da Universidade de São Paulo. A partir daí, ele teve o seu apogeu no ramo da filosofia e também no ramo da literatura, pois a partir desse momento ele começou de fato a elaborar seus artigos, a elaborar suas doutrinas, baseado, como falei anteriormente, no liberalismo e também nas filosofias da educação e da política. Foi tanto que nessa época ele escreveu o seu primeiro livro, que lhe rendeu, sobretudo, reconhecimento no mundo filosófico, como também reconhecimento no mundo literário, que foi a Introdução à Filosofia Liberal, um livro que falava, sobretudo, das doutrinas e dos aspectos principais que formavam o liberalismo, tanto social como econômico, como eu falei anteriormente. Uma das principais obras de Rock Spencer era justamente o significado do liberalismo atual, uma controvérsia brasileira, estudos liberais, razão e racionalidade, ensaios da filosofia, Cristóvão Pães e, como eu falei anteriormente, o livro que lhe rendeu reconhecimento, que foi Introdução à Filosofia Liberal. O autor dedica sua vida profissional à educação formal, mas desta, digamos assim, uma espécie de laboratório para pesquisa e defesa de sua cosmovisão liberal. Com a mesma finalidade, sistematicamente escreve artigos e os publica nos jornais O OSP ou o Jornal da Tarde, através das quais pretende atingir e educar a sociedade. Afirma que aos 5 anos sua mãe o alfabetizou com as páginas do Estado de São Paulo e que em sua casa nunca entrou outro jornal a não ser este. No dia 15 de março de 1948, quando ainda era aluno, começou a trabalhar para o referido jornal como redator na seção de Política Internacional. Depois, além de articulista, foi editorialista para assuntos educacionais. Afirma que os diretores do Jornal da Tarde foram seus colegas da turma da Faculdade de Filosofia e estava profundamente ligado a ele, por relações de amizade e por coincidência de pensamento desde 20 anos.
Quanto ao Jornal da Tarde, começou a colaborar desde o seu primeiro ano, Roque Spence Maciel de Barros. Os artigos de Roque Spence versavam principalmente sobre filosofia, filosofia da educação e filosofia política, liberalismo. Além disso, escreveu ensaios, organizou e publicou diversos livros. Em 1946, quando ingressou no curso de Filosofia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, já defendia os princípios do liberalismo, definindo-se como liberal e como anticomunista. Começava a escrever artigos relacionados ao liberalismo, propondo soluções para o país a partir dessa perspectiva. Essa atividade iria ampliar-se nos anos 50 e 60 e resultar num livro denominado Introdução à Filosofia Liberal, de 1971. Mais tarde, reunindo uma série de artigos sobre a mesma temática, organiza e publica estudos liberais e a razão e racionalidade. Roque Spence também estuda os positivistas, com destaque para Luiz Pereira Barreto, tese de doutorado, a quem considera o primeiro positivista brasileiro completo e percuniente analista da problemática nacional. Quanto ao romantismo, que é representado no Brasil principalmente por Gonçalves de Magalhães, o autor diz que foi a primeira filosofia a inspirar a busca de nosso destino como nação. Ao longo de sua obra, Roque Spence chama a atenção repetidas vezes sobre os problemas do cientificismo, da ideologia e, sobretudo, do totalitarismo que, para ele, constituem-se ameaças à liberdade. Considera que sempre é pouco o que se diz e rediz sobre estas questões, tendo em vista os perigos que representam para a sociedade. O autor dedicou praticamente toda a sua vida à atividade educativa. Foi um estudioso incansável, pesquisou a história da cultura desde a antiguidade até os nossos dias atuais, principalmente a filosofia, a educação, as questões ligadas ao liberalismo, ao totalitarismo, à ética, à religião, à mitologia, ao romantismo e ao positivismo. Porém, sua preocupação pedagógica ultrapassava a universidade. Através dos jornais e dos livros, propõe a educar toda a sociedade. A publicação de artigos em jornal revestia-se de muita importância, principalmente se entendia de acordo com o pensamento do antigo redator do jornal Folha de São Paulo e o Folha da Noite, e da Folha da Tarde e do Folha da Manhã, Olival Costa, para quem a função do jornal não é apenas informar e noticiar, é a um só selecionar e orientar. Ou, como entendia Plínio Barreto, que também foi diretor do jornal O Folha de São Paulo, um verdadeiro jornal é a publicação onde, por meio de notícias e de artigos, se dão alimento à curiosidade do público e das formas para a disciplina do seu espírito e dos seus costumes. Constitui para o público uma verdadeira bênção. Dispensa o trabalho de formar ideias. Dá-lhes já feitas e polidas todas as tardes, sem disfarces e sem enfeites, lisas, claras e puras. Nesse sentido, Roque Spence desenvolve um intenso trabalho como articulista e editorialista, procurando atingir e educar toda a sociedade com base nos princípios liberais. Quanto à sua postura filosófica, diz que, no final dos anos 70, com o aprofundamento de suas investigações sobre o fenômeno totalitário, suas convicções evoluíram do totalitarismo